Olá pessoal, de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amamentação. Dicas para que você tenha uma amamentação bem-sucedida, para que você possa desfrutar da melhor experiência da sua vida. Por quê? A amamentação, ela requer bastante orientação. Então toda mulher precisa, no período de pré-natal, conversar bastante com o pediatra, tirar todas as dúvidas, se preparar para esse momento de aleitamento materno. Então é esse o objetivo desse vídeo. Eu vou te falar dicas para quando você estiver amamentando seu bebê, você lembrar, e se você seguir essas dicas, com certeza você terá uma experiência maravilhosa, porque são dicas fantásticas que funcionam e tornam a amamentação uma experiência incrível. Então te convido a ficar aqui no canal, a deixar os seus comentários, deixar as suas dúvidas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho para você receber sempre os nossos novos vídeos, porque toda semana temos vídeos novos. Deixa o seu like e me acompanha nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Estamos sempre pensando em uma forma de te ajudar, e através de dicas, através de informações, tornar os seus dias extraordinários. Então, o que você precisa saber para ter uma amamentação maravilhosa? Primeira coisa, você precisa observar a pega, se a pega do bebê está correta. Então, como que você vai saber se a pega está correta? A criança precisa fazer a boca de peixinho. Como é que é a boca de peixinho? O lábio superior e o lábio inferior precisa estar, ó, virado assim, ó. Então, você vai estar com a criança e você observa. Se não tiver o lábio virado, você pode ir ajeitando com o seu dedo indicador. Fazer assim, ó. Porque se a criança tiver com o lábio preso, a criança, quando estiver sugando, vai causar lesões no mamilo. Aí por isso que dá as fissuras, que é bastante incômodo. E a mãe vai ter muito desconforto, porque vai ferir o mamilo. Então, assim, para não machucar, você precisa observar se a pega da criança está correta. Então, o primeiro passo. O segundo passo, você precisa entender como que é o ritmo da criança. A criança está aprendendo a ter a coordenação da sucção, da deglutição e da respiração. Então você precisa compreender que quando a criança está extraindo o leite do seu peito, é um esforço muscular. A criança cansa. E às vezes a criança está descansando, que a criança vai descansar e às vezes só vai fazer o movimento na mandíbula. A gente fala assim, que a criança fica chupetando. A criança só faz assim, só faz esse movimento. Mas é quando a criança está descansando, porque a criança vai puxar, vai dar umas 6 sugadas. E ela vai deglutir e depois ela vai respirar 3 vezes, porque ela está se recuperando, porque é um esforço muscular. Aí, às vezes, as mães pensam, ai, dormiu no peito e tenta acordar a criança. Não, a criança vai ter um momento que ela vai ficar paradinha. Você pensa que a criança dormiu, mas a criança não dormiu, é porque ela está descansando. Então, a gente precisa ter essa compreensão para não ficar assim, anda criança, anda, porque a criança precisa desse momento para voltar, ter a força para sugar, deglutir. Ela vai sugar, vai deglutir, depois ela vai respirar, vai ficar paradinha no seu peito, respirando. Então isso é normal, é o ritmo da criança, é diferente do nosso, a criança ainda está aprendendo, então não é rápido, ela sugou, engoliu e já está pronta para a próxima, não. Então ela precisa disso. E outra coisa que você precisa observar também, nunca levar o bebê sonolento para o peito. Quando a criança estiver sonolenta, você precisa pegar a criança, acordar a criança de alguma forma. Existem bebês que não adianta você fazer, oi meu amor, não adianta, que a criança não vai acordar. Então você precisa gerar um desconforto na criança. Às vezes tem que tirar a meia, dependendo da criança tem que tirar a roupinha para a criança ter um incômodo e ali a criança acorda e vai ficar assim ativa para amamentar. Então você precisa ter essas observações. Por quê? Se você levar a criança sonolenta para o peito, a criança vai ter a mamada picada.
Então, quando a criança ela tem a mamada picada, ela nunca se sacia e ela vai ser aquela criança que vai ficar toda hora querendo pro peito. Por quê? Porque ela tá criando um hábito de dormir no peito. Então, você precisa fazer de tudo para não instalar esse hábito. Então, assim, deixa a criança acordada para ela estar ativa para poder extrair bastante o leite. E outra coisa também que é uma dica maravilhosa. Quando você for colocar a criança, você precisa deixar a criança alinhada, porque para deglutir de forma assim eficaz, a criança precisa estar com o pescoço bem posicionado. Então, qual é a posição correta? A sua barriga, você vai virar a criança todinha, ó. A barriga da criança vai ficar virada e a criança vai estar aqui. Então, essa é a posição correta, porque a criança vai estar alinhada. Então, dessa forma, a criança vai ter um conforto para sugar e deglutir. A criança fica bem. Outra observação que você precisa ter: a cabecinha da criança sempre precisa ficar mais elevada. Por quê? Para evitar que tenha otite e evitar que essa criança tenha o retorno do leite, tenha um episódio de refluxo, porque também tem um refluxo fisiológico. Então, assim, sempre a cabecinha da criança mais elevada. E quando você for colocar essa criança no peito, tenta não colocar assim, não fazer a tesoura, a pinça. Você pega o seu seio em C, faz um C para você posturar. Porque quando você faz a tesoura ou a pinça, você pode impedir o fluxo do leite. Então a gente pede para fazer a mão assim em C. Faz um C e posiciona. Aí coloca a criança. Outra coisa também que as mães têm muita dúvida e pergunta: você pode beber bastante água quando você estiver amamentando seu filho? Você pode deixar uma garrafinha do lado, ou você pode deixar um copo d'água do lado e você está amamentando, beba água. Porque você vai sentir muita sede e tudo que a criança precisa para se hidratar vem através do seu leite. Então, assim, você precisa ter bastante produção de leite e a criança, a água que ela precisa vai através do leite também. Outra coisa também que é uma dica preciosa, uma dica importante para você fazer. Quando você oferecer um peito para a criança, deixa a criança esvaziar a mama, fica com a criança na mama. Na próxima mamada, aí você vai oferecer a outra mama, para a criança poder receber o leite anterior e o leite posterior. Isso é muito importante. E outra coisa que é bastante necessária, quando você estiver amamentando, é importante que você use almofada de amamentação ou que você adapte com um travesseiro com alguma coisa. Por que isso? Isso vai evitar que você tenha dores no trapézio, que você tenha até distensões musculares. Então, assim, vai te dar um suporte e vai ajudar a relaxar o teu músculo. Outra dica importante: quando você for colocar a criança ao seio, você observa se a criança está abocanhando o bico e também uma partezinha que a gente fala que são os ductos lactíferos, que fica ao redor do bico, para poder, a criança precisa pegar essa região, que faz parte, não é a auréola toda, não precisa colocar a auréola toda na boca da criança. A criança tem que pegar essa parte, o bico e esses ductos lactíferos, que são umas bolinhas que tem ao redor do mamilo, para poder ali a criança fazer a sucção e ser estimulada a ejeção do leite. Então, essa região precisa ficar dentro da cavidade oral da criança. Então, observa quando você for posturar a criança, se a criança está com essa região na boquinha. Então, se você fizer todas essas dicas, com certeza você terá uma amamentação fantástica. E qualquer dúvida, você fale com o pediatra. E se você tiver com muita dificuldade para amamentar, chame uma consultora de amamentação para estar te acompanhando, estar te ajudando nesse momento, porque vale a pena. Tudo que o seu bebê precisa tá no leite materno. Então, se você tiver uma orientação, uma ajuda, você vai conseguir. E pode deixar aqui os seus comentários, as suas dúvidas. Estou aqui para te ajudar. Então, muita saúde para você, para o seu bebê e te espero aqui nos próximos vídeos, hein? Tudo de bom!